Olá, o nosso amigo Gustavo Henrique Cavalcante Bezerra de Melo traz uma questão aqui para o nosso meio. Quem é o Gustavo Henrique Cavalcante Bezerra de Melo? Ele foi um participante de uma turma em 2013. Foi a turma 77. Eu acho que na época nós trabalhávamos com o PROS de 2013. Nós já estamos com o PROS de 2016, mas a dúvida é filosófica e vai para hoje. Estou com um projeto com 16 blocos de apartamento, então são blocos iguais. Elaborou o planejamento para o primeiro bloco e vai salvar igual para os demais blocos. Primeira coisa a considerar é que se o primeiro bloco é o padrão de referência e vai salvar, gravar como os demais blocos, esse bloco tem que estar completíssimo, muito bem verificado, muito bem depurado, para que nada passe despercebido e depois termos que fazer 15 correções em outros arquivos. A primeira pergunta dele é: como faço para nivelar os recursos? Então, esse projeto tem recursos. E se ele tem recursos, ele quer nivelar, ele tem que ter um princípio. Qual é o princípio? Vamos ver aqui com um aplicativo poderoso que é o Paintbrush, que o nosso bloco padrão é dividido em gestão do bloco, produção da infraestrutura, produção da alvenaria, produção de instalações, sistemas, acabamentos. Vamos colocar isso aqui de forma bem simplista, lembrando que eu sou eletricista, não sei se o que eu falei está certo, mas aqui nós temos a estrutura. E a ideia do nosso amigo Gustavo é reproduzir essa estrutura 16 vezes. Então, nós temos 1, 2, 16 vezes. Lembrando que ele vai nivelar recursos. Imagine, e aí é a filosofia, imagine que ele vai nivelar os recursos que ele tem. Eu vou colocar aqui esses recursos. São esses recursos que ele tem. Esses recursos, eles entram na composição tanto desse bloco, como desse bloco, como de todos os blocos que ele vai utilizar. Então, os recursos são limitados, os recursos são padrão, e ele, como padrão, vai atender a todos os blocos. Para isso, eu faço um bloco, modelo o bloco, escrutino e reviso esse bloco de apartamentos, aloco os recursos desse pool de recursos que está aqui e me preocupo em que cada vez que eu salvar um modelo, uma cópia, eu verifico que os recursos do novo conjunto são demandados do mesmo pool de recursos. E esse pool de recursos, então, demandado o tempo todo, vai suprir 16 blocos. Então tá legal, até entendemos o pool de recursos e o projeto, que a gente já viu isso na aula 6, na aula 5. Então vamos ver o seguinte: se a preocupação do Humberto, do Gustavo, é nivelar para que o primeiro bloco seja concluído e depois o segundo bloco inicie, vamos ver isso aqui. O primeiro bloco tem um tempo de planejamento e vida. O segundo bloco, o terceiro bloco. É claro que se você compartilha com os recursos, você não vai ter recurso para todo mundo. Acreditamos que você não precisa acabar um bloco inteiro para começar o outro. À medida que os recursos forem sendo liberados, eles vão sendo utilizados no bloco seguinte. Observa que deve acontecer alguma coisa assim. O próximo bloco começa, o terceiro bloco já não começa tão longe, porque nós temos o uso simultâneo aqui nesses dois, e o terceiro deve trazer um retardo
um pouco menor, ou vice-versa também. Podemos ter que o primeiro começa a seguir, porque nós temos recursos, e depois os outros começam a ficar mais longe daquela teoria, por conta da simultaneidade dos recursos, que nós vamos tendo 3 aqui, 4 aqui, então nós podemos ter essa configuração. Mas lembrando, eu estou falando de recurso, filosofia de recurso, porque o objeto do nivelamento do Gustavo é assim. Ele priorizou esse bloco como 1000, prioridade 1000. Ele priorizou esse bloco como 950. Ele priorizou esse bloco como 930. Então, tudo vai ser alocado à prioridade 1000. Depois, tudo vai ser alocado à prioridade 980. Depois, à prioridade 950. Dessa maneira, os blocos serão construídos priorizando o objeto bloco. Depois, o outro objeto bloco. E se você analisar direitinho, pode ser que você encontre que esse objeto 2, que é o bloco número 2, ele tem algumas segmentações. Ele até pare de funcionar em alguns momentos. Por quê? Porque os recursos estão sendo utilizados pelo bloco 1. E no caso do bloco 3, ele também pode ser que pare de ser produzido pela simultaneidade dos recursos e do uso do bloco anterior. Então, a gente pode ter paradas do bloco aqui e a mesma coisa para o bloco 4, 5, 6 e todos os outros. Porque você priorizou o bloco e ele vai tentar alocar os recursos de modo que consiga fazer com foco no objeto principal chamado bloco, criando uns hiatos. Ou seja, o primeiro vai sempre, os demais vão se der. Lembrando que eu falo de filosofia de recursos, eu priorizei o bloco inteiro, ou seja, o bloco inteiro é 1000. O bloco inteiro é 980. Mas pode ser que o Gustavo queira priorizar fases da construção. Então, ele prioriza, por exemplo, terraplenagem do bloco 1, 1000. Terraplenagem do bloco 2, 1000. Ou 980. E ele não prioriza a alvenaria ou a estrutura com 1000 no bloco 1. Ele coloca algo bem baixinho. Porque o interesse dele é trabalhar nas terraplenagens, depois nas alvenarias ou infraestruturas, depois nas alvenarias, depois nos acabamentos. Então, voltando à pergunta do nosso amigo Gustavo, como faço para nivelar recursos? A primeira coisa é definir quais são as prioridades. Se é o bloco 1, depois o bloco 2, ou se são as fases da construção civil do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3, priorizando, por exemplo, todas as terraplenagens primeiro. E aí teríamos terraplenagem do 1, do 2, do 3, do 4 seguidas. E os recursos depois para a infraestrutura, ou para estruturas principais, dependeriam do final das terraplenagens com priorizações menores. Então, a pergunta é respondida com outra pergunta. Como é o seu princípio de priorização do seu projeto? Tem vários blocos, mas é um projeto só. Tem vários mini projetos, mas é um projeto só. Ele pensa em criar um projeto e salvar. Bom, isso aqui é a maneira fácil de você replicar o seu trabalho no Project. A pergunta é como priorizar os projetos para que não tenha perigo de sequenciamento de execução dos blocos, não seja aleatório. É o que ele perguntou e o que eu comentei. Vamos dar uma olhada aqui.
Eu montei aqui, então, uma proposta para o nosso exemplo. E você observa que eu estou com uma faixa vermelha, porque a minha licença para Project 2016 não é uma licença para Project 2013. Como é que eu mostro que isso aqui é o Project 2013? Como é que eu mostro? General, Advanced. Engraçado, como é que eu mostro que isso aqui é o Project? Eu estou logado, mas a minha licença é para o 2016. Essa é uma versão antiga. Como é que eu mostro que isso aqui é o 2013? Bom, de qualquer maneira, nós temos aqui um projeto que tem 8 pedreiros para todas as fases e, como eu disse, a prioridade dele, 1000. A prioridade do outro é 980. Nós temos poucos recursos para ficar dando números diferentes, elevados ou até mais espaçados por conta de futuras necessidades. De qualquer maneira, nós temos aqui 4 prioridades. Eu coloquei o bloco inteiro como prioridade. Se eu, por acaso, encurtar a escala aqui, não, botar aqui para ficar... Bom, eu vou colocar o tamanho do projeto, depois ele vai se esticar, a gente arruma isso. Então, observa, essa é a proposta de fazer os 4 blocos simultaneamente. Mas se nós não temos tantos recursos assim, aparentemente aqui nós temos uma superalocação. Vamos ver a folha de recursos. Temos 16 pedreiros e é claro que com 4 projetos em andamento nós vamos precisar de 32 pedreiros. Vamos ver aqui embaixo, dentro da Resource Usage, nós vamos ter aqui no bloco 1, vamos pegar só o bloco 1. No bloco 1, nós temos 8, 8, 8, dando 32, porque todo mundo junto pediria 32. Vamos voltar ao projeto todo e nós vemos os vários vermelhos. Vamos pedir para nivelar, lembrando que eu estou priorizando por bloco. Meu interesse é terminar um, depois tentar terminar o segundo e assim por diante. Vamos nivelar alguém, que é o pedreiro, vamos ver o que vai dar. Encurtando isso aqui, nós vemos que faremos primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. O que faz sentido. Farei primeiro os prioritários e depois os não prioritários dentro dessa capacidade que eu tenho de 16. Se nós mudarmos para ficar um pouco mais realista, né? Menos matemático, se nós mudarmos os nossos recursos para 12, nós vamos ver que antes eu tinha a vontade de fazer todos os 4 juntos. Com 12, ao nivelar o pedreiro, eu vou ter uma surpresa. Está difícil. Aqui está mostrando um após o outro. Será que eu fiz direito? Vamos ver as opções de nivelamento. Prioridade, legal. Projeto inteiro, hora por hora. Limpando e nivelando. Ele não está deixando fazer parte do projeto. Por quê? Porque ele precisa seguir uma sequência aqui. Primeiro tem que fazer a sequência, a outra sequência. Se nós tivéssemos aqui, não a priorização,
dos blocos, e sim a priorização das coisas, vamos dizer que a atividade 1 fosse a mais importante, por ser, por exemplo, terraplenagem, eu tenho que usar todos os meus recursos uma vez só. Vamos ver como é que a coisa funcionaria. Limpar, nivelar. Eu tenho a terraplenagem sendo feita de imediato, mas ainda assim eu estou com superalocação. Vamos rever os nossos ajustes. Projeto inteiro, hora por hora, prioridade, estamos levando em conta a prioridade. Nivelamento apenas com a folga disponível, não. Nivelamento com ajustes, não. Nivelamento com, não. Nivelamento, vamos tentar essa aqui. Então está havendo um problema sem solução, porque nós queremos nivelar primeiro isso aqui. Todos os recursos viriam para cá. Ele adia o resto, mas ele deveria solucionar um problema de superalocação. Nós só temos 12. Vamos fazer o seguinte, vamos na folha de recursos, colocar 16, que é um número múltiplo de 8. Limpa nivelamento, renivela. Agora ele deixa fazer 8 e 8, 16, 32, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Tem alguma coisa aqui que não está legal. Vou botar 900 aqui, 999. Vou botar 1000 aqui para todos os projetos, já que eles têm um valor alto. Talvez esteja atrapalhando a sumária. Vamos mandar limpar. Vamos mandar nivelar novamente. Agora parece que a coisa está funcionando. O que estava atrapalhando é que eu tinha um subalterno maior do que o chefe. Então aqui nós temos 16, 16, 16, aí atrasou. Nós não temos mais problema de nivelamento. Vamos ver isso na nossa tela de apoio Resource Usage. Todos são 16. Nesse caso, eu não estou colocando o projeto como priorizando os pacotes em construção. Estou priorizando as fases em construção. Vamos dizer que nós tivéssemos como fase importante essa e essa, que são a terraplenagem. Mas essa aqui e essa aqui também são muito importantes por uma questão de logística ou de condição de canteiro de obra. Então, elas já estão adiantadas já. Então, vou colocar essa e essa aqui primeiro. Deve haver uma diferença agora de nivelamento. Limpa. Prioridade importante, prioridade importante, prioridade importante, prioridade importante. E essa aqui também é importante. Se eu colocasse essa aqui como não importante, mas colocasse essa aqui como importante, essa aqui não seria importante também. Ou seja, a classificação de prioridades é por logística
mudaria o sequenciamento. Aqui eu posso colocar do lado da atividade, não a quantidade de gente, mas eu poderia colocar aqui a prioridade. Assim fica mais fácil de entender que primeiro são os mais importantes, ou 1000. Imagine que essa aqui fosse muito importante e essa também, por uma entrega do imóvel, alguma coisa assim. E esse aqui também. Ou seja, esse bloco aqui vai acabar sendo construído primeiro. Limpando. Ele deve ser construído primeiro e depois vem a terraplenagem dos outros. Vou botar esse aqui bem pouquinho. Esse aqui bem pouquinho. Esse aqui bem pouquinho. Ou seja, além do primeiro bloco que nós estamos construindo, a terraplenagem vai ser uma coisa importante. Então, além do bloco 4 construído em garantia, depois vem as terraplenagens dos outros. E depois vem o que deu. Então, respondendo a pergunta, Gustavo, é essa. Como vou nivelar os recursos? Depende da sua priorização. Aqui eu coloco todo mundo 1000. E ele vai fazer o que dá todo mundo 1000, todo mundo 1000, né? Ele deveria fazer o que dá com esses recursos. Só que como todo mundo é 1000, acho que travou ele. Vou botar todo mundo 999. Ah, quando bota 1000 é que torna obrigatório. Aí não participa do nivelamento. Uma falha minha. Quando você coloca 1000, ele não deixa nivelar. Ele assume como não pode mexer. Então, agora vai funcionar. Todo mundo é 1000. Então, ele definiu nesse esquema. Eu não sei se esse esquema é o bom para você. Mas, 16 horas, 16 horas, 16 horas. Ele está fazendo dessa maneira. Mas se você quiser definir aqui 980, aqui 995, o bloco 3 vai ser o segundo completo a ser executado. Cadê o bloco 3? Está aqui, 995. Alguma coisa, 980 não é maior. De novo. Esse aqui é mais importante, que é um 995. Esses dois são feitos primeiro. E esse aqui em seguida. E esse por último. Tá certo. Só que esse aqui não foi por último porque tem recursos para isso. Se nós mudássemos o recurso, reduzindo o recurso para criar um problema, voltar com os 12, eu teria primeiro os dois, o bloco 1 e o bloco 4, depois o bloco 5, o bloco 3, depois o bloco 2, porque não há recurso para fazer os paralelismos. Aqui. Se eu achasse que a terraplenagem desse cara é muito importante, então seria 999. Limpa, nivela. Lembrando que é conveniente que o pai seja 999. Então nós temos primeiro os mais importantes, outro importante, na medida da capacidade vai fazendo. E aí você tem um hiato, né? Um hiato de produção aqui pela falta de recursos. Se essa atividade aqui, se essa aqui
essa aqui. 995 veio antes. Se essa aqui, de acabamento, de um bloco 3, que é o bloco de apoio para passagem de materiais, fosse 900, seria a última coisa a ser feita nessa obra. A última coisa. Então, respondendo a pergunta do Gustavo, como faço para nivelar? Primeiro você estrutura a produção, garante que ela está boa e replica. Depois, você aloca os recursos. Se eles forem iguais, basta aplicar no primeiro e replicar. O segredo do nivelamento vai estar na sua priorização, que pode ser por objeto principal, por logística, por acesso ao terreno, aqui no nosso caso, por interesse, por venda, por entrega, e os recursos vão ser ajustados dessa maneira. Acredito que assim, depois de lembrar que quando eu escrevo 1000, significa que ele não pode ser nivelado. Vamos colocar então aqui o exemplo. 1000. Essa aqui não vai poder ser nivelada. Cadê ela? E ela só andou para frente porque ela depende dos outros. E ela é obrigada a seguir mesmo que ela não prende os demais para trás. Deixa eu ver se aparece aqui um campo can level. Deixa eu ver aqui. Level can split, level delay. Então não é aqui. Tem um campo chamado can level. Talvez seja no resource graph. Não, resource users. Isso que é aqui. Insert can level. Então o pedreiro pode ser nivelado. Porque poderia haver um recurso aqui que não poderia ser nivelado. Se ele não puder ser nivelado, o que vai acontecer? É um recurso que eu não posso nivelar, porque significa que eu não posso trabalhar ele com uma distribuição. Eu vou tentar nivelar e não vai. Por quê? Porque o recurso pedreiro não pode ser nivelado. Isso é ajustado no próprio recurso. Resource Sheets, botão direito, Insert Column, Can Level. Onde está Can Level? Aqui. Ou seja, ele ou pode ou não pode. O que faria um recurso ser distribuído ou redistribuído? O pedreiro é um recurso que eu posso realocar para qualquer momento. Mais um especialista. Ele não poderia ser relocado porque alguma coisa definiu no contrato, alguma coisa assim. Então, se tivesse alguma atividade que tivesse um especialista, ela não poderia ser relocada, a menos que ela fosse empurrada, não poderia ser relocada para o futuro, ser reagendada para o futuro. O project não procura a melhor solução, ele procura uma solução. Talvez existam outras opções melhores ou mais interessantes, mas o project ele não vê várias opções e escolhe a melhor. Ele apenas faz uma vez e escolhe essa vez como referência. Um abraço, Gustavo.